Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, da nossa Bíblia Sagrada, do nosso manual de instruções para a vida de riqueza, sabedoria e vida plena. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 2 de novembro e o ano é 2023. Hoje é feriado, dia de finados, quinta-feira, dia de finados. Então sejam todos bem-vindos e hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e comentar mais um capítulo da Bíblia. Vamos ler e comentar o capítulo 8 do livro de Êxodos, o capítulo 8 do livro de Êxodos, o segundo livro da Bíblia, o segundo livro escrito por Moisés. Então, vamos fazer a leitura e vamos comentar o capítulo 8 do livro de Êxodo, mas antes de começarmos, já deixa aí o seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Então vamos fazer a leitura de mais um capítulo da Bíblia e para isso vamos utilizar aqui a nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida, nosso livro da vida. E se você não acredita em nada disso, não tem problema. Não estamos aqui para discutir nem debater a religião nem a crença de ninguém. Estamos aqui para levar sempre uma palavra de motivação, de fé, de prosperidade, de riqueza e vida plena para todas as pessoas. Então vamos abrir aqui a nossa Bíblia no segundo livro. Para você que não sabe, a Bíblia ela é formada por 66 livros, 1189 capítulos, 31.200 versículos. E nosso objetivo aqui é fazer a leitura, ler e comentar todos os livros, todos os capítulos e todos os versículos da Bíblia. E atualmente estamos passando na Bíblia aqui no livro de Êxodo, o segundo livro de Moisés, o segundo livro da Bíblia, como já disse. Estamos passando pela história de Moisés, da missão que Moisés recebeu de Deus, de livrar todo o povo de Israel, todo o povo do judeu da escravidão dos egípcios, da escravidão do Egito. Então já fizemos a leitura e já comentamos os capítulos anteriores, do 1 ao 7, e hoje vamos continuar aqui com a leitura e comentário do capítulo 8, onde Deus começa a enviar, jogar as pragas sobre o faraó, sobre o Egito, sobre o povo do Egito. Então, tivemos já a praga quando Deus transforma a água em sangue. Toda a água do Egito ela foi transformada em sangue por 7 dias. Perfeito? E agora vamos continuar com a leitura, onde virão as outras pragas. Lembrando que são 10 pragas que o Senhor enviou ao Egito. Então, bora lá. Capítulo 8, versículo 1 diz assim: E falou o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir para que me sirva. Então, vale a pena comentar que Deus em momento nenhum ele queria tirar a vida. E esta é a verdade sobre Deus. Deus é o Deus da vida, não é o Deus da morte. Em momento nenhum ele queria ferir o povo de Israel ou ferir o faraó, porque seria simples, fácil demais ele simplesmente jogar uma praga lá, matar o faraó, toda a sua família e ali libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Mas Deus não queria isso, ele queria, que simplesmente o faraó libertasse o povo de Israel daquela escravidão. Então ele sempre manda Moisés e Arão irem se dirigir até o faraó e negociarem a saída pacificamente daquele povo ali do Egito. A intenção não era matar ninguém, e tanto é que ele começa a jogar essas pragas, mas essas pragas de fato não vão ferir ninguém.
Não vamos tirar a vida de ninguém. Então, primeiro veio a praga da transformação da água. Toda a água do Egito foi transformada em sangue. Perfeito? E quando ele retira essa praga sobre o povo do Egito, que durou 7 dias, ele pede novamente para que Moisés e Arão se dirijam até o faraó e peça gentilmente, cordialmente, para que o faraó liberte o seu povo da escravidão, liberte o povo de Israel da escravidão. Então, mais uma vez, ele manda aqui, ó. Vá, você e Arão se dirija até o faraó e peça para que ele deixe o meu povo ir embora, saia, para que ele permita que o meu povo saia aqui do Egito. Versículo 2: E se te recusares, deixá-los ir, eis que ferirei todos os teus termos com rãs. Então, se o faraó não libertar o meu povo, eu vou ferir, ou seja, eu vou encher todo o Egito com rãs. Versículo 3: E o rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa e em teu quarto, e sobre a tua cama, e na casa dos teus servos, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas amassadeiras. Então se dirija, vá. Deus falando aqui com Moisés, se dirige até o faraó novamente, diga para ele libertar o meu povo, e se ele não o fizer, vou encher todos os termos, vou encher todo esse país aqui, vou encher todo o Egito com rãs. Versículo 4: E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Versículo 5: E o Senhor falou a Moisés, diz a Arão, estende a tua mão com o cajado sobre as correntes, sobre os rios e sobre os tanques, e faz subir rãs sobre a terra do Egito. Então, mais uma vez, Deus dá ordem lá para que Moisés e Arão se dirijam até o faraó, né? E peça gentilmente para que ele liberte o povo de Israel da escravidão do Egito. Moisés e Arão vão até o faraó, falam com ele e falam para ele, ó, se não ocorrer, o rio já foi transformado em sangue, se você não libertar o nosso povo, esse país vai ser inundado, vai ser enchido com rãs, né? Versículo 6: E Arão estendeu. Então, o que acontece? Moisés e Arão vão até o faraó, falam para ele, explicam para ele, mas ele não dá ouvidos, ele cada dia mais, cada vez mais, ele vai endurecendo o coração, e não liberta o povo de Israel da escravidão, não deixa o povo de Israel sair dos domínios do Egito. Então, o que acontece é que Deus vai enviar uma praga de rãs, mais uma praga, né? Versículo 6: E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Então Arão foi lá no rio, estendeu a mão sobre as águas daquele rio, sobre as águas do Egito, e aquele país foi inundado, aquelas terras foram inundadas com rãs. Versículo 7: E os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Sobre a terra do Egito. Versículo 8: Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Rogai ao Senhor para que retire as rãs de mim e do meu povo, e deixarei o povo ir para que possam fazer sacrifício ao Senhor. Então o Faraó, vendo que ali todo o seu reinado, toda a sua casa, todas as terras, todo o território do Egito estavam repletos, estavam inundados com rãs. Então o faraó resolve chamar Moisés e Arão para dizer a eles: olha, peça ao seu Deus, rogue ao seu Senhor, para que ele retire essas rãs das minhas terras, da minha casa, do meu povo, e eu deixarei vocês irem. Mas isso era só uma jogada. Na verdade, o faraó não queria deixar o povo de Israel ir de maneira nenhuma. Versículo 9: E disse Moisés a Faraó: Glória sobre mim, quando devo rogar por ti e por teus servos e por teu povo, para destruir as rãs de ti e de tuas casas, para que permaneçam somente no rio. Então Moisés vai até o faraó diz a ele: olha, rogue ao seu senhor
ore para seu Senhor, peça para que o seu Senhor, para que seu Deus retire essas rãs aqui das minhas terras, da minha casa, do meu povo, e eu deixarei vocês ir, deixarei todo o povo de Israel ir. Mas isso era só uma jogada do faraó, como vamos ver, né? Aí Moisés pergunta para ele, e quando podemos rogar ao nosso Deus para que ele deixe as rãs ir, para que você liberte o meu povo? Aí o faraó responde para ele, versículo 10, e ele disse, amanhã, e disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. Então Moisés pergunta para o faraó, e quando? Para quando você quer que nós retiremos, para que nós oremos pelo nosso Senhor, pedindo a retirada das rãs de suas terras? E o faraó diz para ele, amanhã. Então Moisés responde, glória seja, né? Glória seja sobre mim, quando devo rogar, né? Então Moisés responde para ele, então que seja conforme a sua vontade, que seja conforme a tua palavra, para que saiba que não haja ninguém como o Senhor. Versículo 11. E as rãs se apartarão de ti, e de tuas casas, e de teus servos, e de teu povo, elas permanecerão somente no rio. Então Moisés fala para ele, então, que seja conforme a sua palavra. Amanhã todas as rãs se apartarão, se afastarão da tua casa, das tuas terras, do teu servo, do teu povo, e elas voltarão para o rio, para o rio. Versículo 12: E Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que ele havia trazido sobre o Faraó. Então Moisés se afastou ali do Faraó e pediu ao Senhor, pediu a Deus para que ele retirasse as rãs ali daquelas terras, tirasse as rãs das terras do Egito, das casas do povo do Egito, da casa do Faraó, e que todas fossem para o rio. Versículo 13: E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nas aldeias e nos campos. Então, conforme a palavra que Moisés havia dado ao faraó, Deus fez com que as rãs morressem, todas as rãs morressem por toda a terra do Egito. Versículo 14: E as ajuntaram em montes, e a terra cheirou mal. Então aquelas rãs morreram, se ajuntaram, os povos ali do Egito ajuntaram aqueles milhares de rãs, e toda a terra cheirou mal, com a putrificação ali no caso das rãs, com a podridão ali das rãs mortas. Versículo 15: Mas quando o faraó viu que houve alívio, endureceu o seu coração e não os ouviu como o Senhor havia dito. Então o faraó ali na verdade fez uma jogada com Moisés, né? Ele estava muito perturbado, as rãs importunavam demais ali a sua casa e todo o povo do Egito, e todo o povo do Egito reclamando com o faraó. Então ele resolveu fazer uma jogada com Moisés, pediu para que Moisés tirasse as rãs ali das suas terras, da sua casa, né? Mas na verdade ele não queria de maneira nenhuma deixar o povo de Israel, o povo judeu, saírem do Egito. Então o que ele fez? Quando Deus matou todas as rãs, quando todas as rãs morreram, o que ele fez? Ele endureceu mais ainda o seu coração e não deixou o povo ir. Versículo 16: E disse o Senhor a Moisés, diz a Arão, estende o teu cajado e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Então, vendo ali que o faraó não cumpriu com sua palavra, Deus pede para Arão estender o seu cajado e transformar o pó da terra em piolhos, para atingir todo o povo do Egito. Versículo 17: E eles assim fizeram, porque Arão estendeu a sua mão com seu cajado e feriu o pó da terra. E ele se tornou piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó da terra se tornou em piolhos e toda a terra do Egito. Então o pó da terra ali, toda aquela poeira ali do Egito se transformou em piolho e infestou de piolhos todos os homens ali do Egito. Versículo 18: E os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos para produzir piolhos,
mas não conseguiram. Assim havia piolhos sobre os homens e sobre os animais. Versículo 19. Então disseram a magos de Faraó: Este é o dedo de Deus, e o coração de Faraó foi endurecido, e ele não os ouviu conforme o Senhor havia dito. Então, cada vez mais, Deus, Moisés e Arão iam produzindo as pragas do Egito, e cada vez mais o Faraó ficava raivoso, ficava irado, endurecia o coração e não libertava aquele povo, não libertava o povo do Egito, conforme Deus já havia previsto que ele iria endurecer o seu coração. Versículo 20. E o Senhor disse a Moisés: Levanta-te de manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas, e diz-lhe assim: Diz o Senhor: Deixa o meu povo ir para que me sirva. Então, mais uma vez, Deus pede para que Moisés se dirija cedinho até o Faraó, porque o Faraó sempre ia tomar banho no rio, né? Então ele diz assim: Vai, dirija-se ao Faraó e peça encarecidamente para que ele liberte o nosso povo, que ele liberte o meu povo da escravidão do Egito. Então Deus está sempre tentando negociar aqui com o Faraó para que de uma maneira pacífica, para que não haja sangue, para que não haja derramamento de sangue, para que não haja morte entre as pessoas, para que ele possa libertar o povo de Israel pacificamente, sem derramamento de sangue, sem violência, sem mortes. Versículo 21. Mas, cada vez mais o coração do Faraó vai se endurecendo, ele vai ficando mais irado, mais raivoso e de maneira nenhuma ele quer libertar o povo de Israel da escravidão. Versículo 21. De outro modo, se não deixares meu povo ir, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre teus servos, e sobre teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios estarão cheias de enxames de moscas, também o chão em que eles estão. Então, Deus dá essa ordem para Moisés e fala para ele: olha, se você não deixar meu povo ir pacificamente, meu povo ir em paz, eu vou encher toda a terra do Egito com enxames de moscas. Versículo 22. E eu separarei naquele dia a terra de Gozém, em que habita o meu povo, para que lá não haja enxames de moscas, para que no final saibas que eu sou o Senhor no meio da terra. Então, novamente te peço encarecidamente, ó Faraó, para que tu liberte o meu povo. Mas se tu não fizer de maneira pacífica e ordeira, eu vou encher agora toda essa terra com enxames de mosca, e invadirão suas casas, a casa dos seus servos, a casa dos seus povos, tua casa, teu castelo, teu reino todo será invadido por enxames de moscas. Porém, somente a terra de Gozém, que é onde vive meu povo, não terá lá, não irão as moscas não irão até lá. Versículo 23. E porei uma divisão entre o meu povo e o teu povo, amanhã será este sinal. Amanhã será este sinal. Estas são as ordens, são as palavras que Deus deu para Moisés e Arão para que eles fossem falar com o Faraó cedinho lá no rio, enquanto o Faraó estava tomando banho no rio. Versículo 24. E o Senhor assim fez, e vieram grandes enxames de moscas para dentro da casa de Faraó, e para dentro da casa dos seus servos, e para toda a terra do Egito. A terra estava corrompida por causa desses enxames de moscas. Então, novamente, Moisés se dirige ao Faraó, diz tudo aquilo que Deus mandou ele dizer, mas o Faraó bate o pé e diz: não, daqui vocês não vão sair, não vou me render a esse seu Deus aí. Então ele faça o que ele quiser fazer, não tem problema nenhum. E assim Deus envia um enxame de mosca que vai cobrir toda a terra do Egito, menos a terra de Gozém, que é onde residia o povo de Israel. Versículo 25. E chamou Faraó a Moisés e a Arão, e disse: Ide e sacrificai a vosso Deus nessa terra. E chamou Faraó a Moisés e a Arão. Então o Faraó, quando viu ali que toda a terra do Egito estava
repleta com enxames de mosca. Então, novamente, ele chama Moisés e Arão e disse: "E de sacrificai o vosso Deus nessa terra." Então, ele dá aquela enganada novamente, porque mais uma vez ele não vai libertar o povo de Israel da escravidão, mais uma vez. Então, mais uma vez ele faz aquela jogada. Mais uma vez o faraó, vendo que estava em apuros, né? Que estava ali cheio, toda a terra do Egito cheia de mosca, enxames de mosca por todos os lados, né? Ninguém conseguia conter a quantidade de moscas, né? Então, novamente, ele faz aquela jogada. Ele chama Moisés e Arão e diz para eles: ó, podem partir, vocês se livrem dessas moscas, né? E vocês podem partir. Mas, mais uma vez, é o faraó vendo que estava em apuros, fazendo uma jogada ali para se livrar daqueles enxames de mosca. Versículo 26. E Moisés disse: não convém fazer assim, pois sacrificaríamos a abominação dos egípcios ao Senhor nosso Deus. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, eles não nos apedrejariam? Então, Moisés se dirige ao faraó e fala para ele: olha, não convém fazer assim, porque se os egípcios nos encontrar, se os egípcios ver a gente fazendo esse sacrifício ao nosso Senhor, certamente eles vão nos apedrejar. Versículo 27. Nós vamos 3 dias de jornada no deserto e sacrificaremos ao Senhor nosso Deus, conforme Ele nos ordenou. Então, o correto, segundo Moisés, segundo o que Moisés disse para o faraó, é eles andarem 3 dias no deserto e lá fazerem os sacrifícios para Deus. Não convém eles fazerem na terra do Egito, porque se eles fizerem na terra do Egito, certamente os egípcios irão sacrificá-los, irão apedrejar os israelitas, os judeus, porque não era permitido, né, com o povo egípcio, o sacrifício de animais naquelas terras. Versículo 28. E Faraó disse: eu vos deixarei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente não deveis ir muito longe. Suplicai por mim. Então, o faraó, ele vai permitir com que os judeus, com que o povo de Israel, então faça essa jornada. Que eles andem 3 dias no deserto e lá façam o sacrifício que eles querem fazer. Mas eles não devem ir muito longe. Versículo 29. E Moisés diz: eis que sairei da tua presença e orarei ao Senhor, para que os enxames de moscas se apartem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo, mas que Faraó não haja mais de forma enganosa, ao não deixar o povo ir sacrificar ao Senhor. Então Moisés responde aqui ao faraó e diz: olha, então eu vou orar para que Deus retire esses enxames de mosca de suas terras, mas que o faraó não haja mais de forma enganosa, como já fez anteriormente. Versículo 30. E Moisés saiu da presença de Faraó e rogou ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do faraó e rogou ao Senhor para que o Senhor retirasse aquelas moscas da presença do faraó. Versículo 31. E o Senhor fez segundo a palavra de Moisés, e ele removeu os enxames de moscas de Faraó e de seus servos e de seu povo. Não permaneceu nem mesmo uma. Então Deus, atendendo aos pedidos de Moisés, retirou todas as moscas ali da presença do faraó e não deixou nenhuma. Versículo 32. E Faraó endureceu seu coração também dessa vez e não deixou o povo ir. Então, mais uma vez, foi uma jogada, como vocês conseguem perceber, mais uma vez foi uma jogada do Faraó. Ele de fato não queria, né, de maneira nenhuma, que o povo do Egito, o povo de Israel, aliás, o povo de Israel, o povo judeu, saísse ali da presença, saísse ali das terras do Egito. Então, mais uma vez, ele endureceu o coração dele e não deixou o povo ir,
não deixou o povo ir. Então foi só mais uma jogada que ele fez, mais uma maneira enganosa, ele agiu de maneira enganosa para enganar Moisés, para que Moisés retirasse ali os enxames de moscas das terras do Egito. Mas na verdade, ele nunca quis ali de fato liberar para que o povo de Israel saísse ali da escravidão do Egito. Então foi essa a nossa leitura de hoje, perfeito? Estamos fazendo a leitura, estamos comentando todos os capítulos, aliás, todos os livros, todos os capítulos da nossa Bíblia Sagrada, do nosso manual de instruções para a vida. Tudo o que você queira saber sobre as coisas que acontecem de bom e de ruim na sua vida, porque determinadas coisas não dão certo na sua vida, você vai encontrar as respostas aqui no nosso manual de instruções para a vida, nossa Bíblia Sagrada. Então, tudo que você deseja saber sobre como você deve conduzir a sua vida, né? Para que você tenha saúde, para que você tenha alegria, vida plena, riqueza, prosperidade, sabedoria, tudo você encontra aqui na nossa Bíblia Sagrada, no nosso manual de instruções para a vida. Tudo está aqui. Então basta você ler o seu manual de instruções para a vida. Então, para você aí que acompanhou esse vídeo aqui por 1 minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você leu até o final, meu muito obrigado também, que você tenha vida plena, próspera, rica, com muita sabedoria, com muita abundância. Perfeito? Vida plena para você. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho. Não paga nada, basta você apertar um botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, no seu computador, no seu tablet, no seu notebook, de onde você estiver assistindo a esse vídeo. Então, meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!